Oi pessoal, esse vídeo vai durar só até meu namorado chegar. Imagino que seja um tempo curto. Engraçado que quando eu comecei esse canal eu nem fazia ideia que meu namorado existia, né, de uma pessoa. E eu acho que a maior parte dos vídeos mesmo, assim, ele nem existia na minha vida ainda. E aí do nada ele existiu e a gente namora agora. Acho que eu tenho que falar pouco. Engraçado que também eu tô saindo de uma gripe, né? Dá pra ver. E eu queria falar um pouco sobre saber sofrer sozinho e especialmente saber curar sozinho. E como a gente tá sozinho. E eu falo isso de uma maneira positiva, assim. Nem necessariamente positiva. É, sim, uma maneira positiva, mas é que é um fato, né, assim. Eu vi o início de um vídeo, acho que era da Maju Trindade. E eu não continuei vendo, mas eu queria ver. Sei lá, na verdade. E eu ouvi só a primeira frase, que era tipo... Estamos sozinhos na nossa própria pele. Eu vi uma coisa assim na internet. E é verdade, isso é um fato, né? Tipo assim, a gente não vive sozinho. A gente não vive bem sozinho. Mas, no final, quem nasce com você, quem morre com você, quem tá todos os segundos da sua vida com você, é você. Isso pode ser um fardo, uma bênção, enfim, depende da maneira que você interpreta. Mas é um fato. Então a gente tem que aprender a passar pela vida sozinho. Porque tem hora que é você e você mesmo, e é isso. E a gente se conhece mais que qualquer pessoa, não tem como, sabe? Mesmo quando você se conhece muito pouco. Eu acho que eu sei me curar sozinha. Demora mais. Mas eu meio que fui obrigada a aprender. Então você é obrigado a se curar, senão você vai ficar lá, sofrendo. E tem um limite pro sofrimento. Mas eu também não sei muito sofrer sozinha, não. Mas pra você se curar sozinho, você é obrigado a sofrer, né? Tipo assim, não existe só se curar sem ter o sofrimento prévio. Mas assim, eu me considero que eu sou uma pessoa que eu me conheço muito... Será que dá pra dizer isso? Não sei se eu diria que eu me conheço muito pouco. Mas eu definitivamente olho muito pouco pra mim, assim. Até por isso eu digo que eu não sei muito sofrer sozinha. Eu sou uma pessoa que eu vou desabafar com qualquer pessoa e eu choro. Qualquer tópico, assim, minimamente sensível, aí eu já tô chorando. Só que eu basicamente não choro sozinha. Porque eu não entro em contato com esse lado meu quando eu tô sozinha, assim, tipo, eu me evito. Eu evito esse lado. Eu só quero me esconder da dor. Então, eu não choro sozinha, só ir lá, eu durmo. Né, mas enfim. Então dizer que eu me entendo muito não seria uma grande verdade, porque eu nem olho muito pra mim. Como é que eu vou saber muito de mim, né? Mas agora, saindo das filosofias, etc., independente, a gente se conhece muito. Porque tem que estar ali o tempo todo, velho. Tipo assim, se colocar qualquer coisa ali do seu lado pra ficar com você 24 horas, mesmo que você não olhe muito pra aquela coisa, você vai saber um pouco dos hábitos, de como funciona e tal. Então, basicamente, estou saindo dessa gripe. E aí eu tive um negócio... gente, eu descobri que eu adorei esse negocinho, viu? Eu tive uma coisa agora que eu acho que muita gente levaria como, tipo, nossa, tô piorando. E pra mim eu sei que eu tô melhorando, porque eu me conheço. Eu tive uma leve diarreia. Tipo, hoje eu estou com uma leve diarreia. Não chega a ser uma diarreia de verdade, mas é uma leve. E eu sei que pra mim isso é bom. Tipo, pra muita gente não vai ser. Mas pra mim é, tipo, porque todas as vezes acontece isso, assim, tipo... Eu tô meio que aqui morgando. Aí eu vou melhorar. Aí quando eu tô, tipo, melhorando, meio que tipo, parece que já tô melhor. Aí meio que, tipo, tá terminando de sair tudo de ruim que tinha. Isso acontece comigo toda vez. E, tipo, toda vez é assim, eu melhoro. E top. Então, tipo, eu sei que isso não é um quadro de piora, né? Que pra outras pessoas poderia ser, né? Tipo, nossa, já tô cheio de sintoma. E aí agora ainda isso. No meu caso, não é.
E também, engraçado que isso acontece também, né, com todas as coisas psicológicas e tal, tipo, né, quando você fica muito nervoso, e aí você vai no banheiro, só que é, tipo, meio, né, tipo assim, eu tô parada, tô escondidinha ali, aí começa o movimento, dá um nervoso, e aí eu vou no banheiro. E, só que é uma coisa boa, porque eu tô movimentando, tipo, é que vai acontecer algo, assim. E ninguém mais saberia disso além de mim. Porque quem viveu sou eu. Né, tipo assim, às vezes até um médico, se eu não dou o contexto pra ele, eu vou falar, tipo, tô tendo isso, aquilo, hoje tive diarreia. Ele pode entender que a diarreia é uma coisa ruim, né? Tipo, só que com o contexto a gente sabe que não é. Bom, meu namorado vai chegar aí. E hoje eu acordei e falei pra ele, assim, que eu estava pensando ser... tô tentando lembrar a palavra que eu usei. Tipo um desapontamento, assim, sei lá. Decepcionante. E eu usei por querer a palavra pensando ser decepcionante. Eu não disse que eu estava me sentindo decepcionante. Eu tava pensando. Então, tipo, era uma coisa que tava na minha cabeça, mas não tava, tipo, nossa, sofrendo ali. E ele ficou preocupado. E ele, tipo, ai, amor, tipo, se quiser conversar, enfim, sabe, tipo. E eu vejo que muitas vezes ele fica preocupado com algumas coisas. E eu não preciso que ele fique, sabe? Tipo, é muito bom ter uma pessoa que te apoia e que tá ali, tipo, isso é essencial, né? Assim, eu tenho uma pessoa ali incrível, tipo, que eu posso de fato desabafar, conversar e me apoiar. Só que eu sei me virar e concluir sem que eu precise dele. Essa é a diferença. É ótimo ter ele. Mas, tipo, ele não precisa preocupar. Porque, tipo, se ele não puder me ajudar, tá tudo bem também. Sabe? Eu acho que isso é muito importante. E tem vezes que eu vou preferir que ele não me ajude, sabe? Tipo, eu vou lidar e é isso. Se eu precisar, eu quiser a ajuda dele, ou se ele achar que ele deve me ajudar, ele pode, e é ótimo. E eu aprendi isso muito aqui em casa mesmo, assim. Eu sempre fui uma pessoa que era o contrário, né? Tipo assim, eu sempre tive muita ansiedade. E aí eu nunca tive desamparo na minha casa, graças a Deus, né? Tipo assim, nunca fui desamparado. Mas, em alguns momentos, minha mãe, minha irmã, principalmente assim, né? Me deram um desamparo, entre aspas. Um desamparo proposital, né? De pessoas que estão vendo de fora e de tipo assim, não, é melhor pra Clara que eu não ajude ela agora. E isso, de fato, foram momentos muito difíceis. De, tipo assim, no momento eu tava, tipo, pelo amor de Deus, gente, alguém me ajuda, eu preciso de ajuda. Eu só tô aqui, tipo, sofrendo, alguém passa a mão na minha cabeça e me acolhe. E, de fato, o acolhimento é incrível e eu ainda sou muito a favor de acolher, sabe? E naqueles momentos que eu não tava sendo acolhida, eu senti muita raiva. E, tipo, nossa, que pessoa horrível que não tá me acolhendo quando eu mais preciso. Mas... de alguma forma, isso realmente foi muito bom, assim. Porque eu aprendi a me acolher. Porque eu ia lá, tá numa crise horrível e desespero e não conseguindo respirar e não conseguindo me acalmar. E pelo amor de Deus, alguém me ajuda, alguém me ajuda, alguém me ajuda. E aí, se alguém me ajudava, eu acalmava com a ajuda da pessoa. E aí, nesses momentos que não me foi dada ajuda, eu não tinha opção a não ser eu me ajudar. Eu ia ficar desesperada pra sempre? Não, senão eu ia, sei lá, morrer sem ar, desmaiar. Então, tipo, eu fui obrigada a, tipo, sofrer. E, tipo, ai, meu Deus, e que desespero. E aprender a respirar. E me acalmar. E tomar um remédio que fosse. Enfim, eu aprendi ali. Dentro, óbvio, de uma casa de acolhimento. Né? Eu não tava na rua, eu tava dentro de um ambiente de amparo. Num grande desamparo ali, meu. Então, eu aprendi isso, sabe? E hoje, eu sei, sabe? Tipo, eu posso ter a maior crise do mundo, tipo, eu vou passar por ela. E, tipo, porque eu aprendi, sabe? E eu sei que eu consigo passar por essas coisas sozinhas. E isso me dá uma tranquilidade e uma autonomia muito grandes, assim, de, tipo,
Mano, eu posso estar muito mal. Eu não preciso que meu namorado venha aqui e passe a mão na minha cabeça pra eu sentir que eu vou ficar bem. Tipo, é horrível, mas eu sei que eu vou ficar bem sozinha. Óbvio, gente. Passar a mão na cabeça é muito importante também em muitos momentos. Sabe? Tipo, Deus me livre, eu não sou a pessoa que acha que... Ai, deixa lá chorar que uma hora vai calar a boca. Tipo, não, né? Se o bebê tá lá no berço chorando, você tem que pegar ele no colo. E isso vai ensinar, assim, sabe? Mas é isso, do desamparo dentro do amparo, né? Tipo, eu tô dentro da minha casa. Minha mãe tá no quarto do lado. Se eu precisar ir pro hospital, ela vai me levar. Né? Mas não é o caso, né? E, tipo, eu recebi amparo muitas vezes, mas esse desamparo, às vezes, ele é necessário pra você se aprender a se curar sozinho, assim. Porque, no final, eu sou eu e tem coisa que só eu resolvo, né? Assim, nenhuma terapia, nenhum remédio, nenhum psiquiatra vão me salvar de mim, entre aspas. Não porque eu preciso ser salva. Mas até a terapia e a psicanálise e a psiquiatria, eles têm limites, né? Não adianta você ir no psiquiatra, no psicólogo, se você não quer melhorar, por exemplo. Tipo, ok, pode te ajudar, mas tem um limite ali de onde é a sua parte. Enfim, isso é muito bom. Eu não sei, assim, tipo, é uma coisa que eu não tenho muito bem pensada e delimitada e tem uma palavra que usa muito. Quando você pega uma ideia e você meio que, tipo, traz ela, tira ela do inconsciente, assim. Esqueci. Vou pesquisar. Elaborar. Não sei se significa isso, mas eu não tenho muito bem elaborado todas essas coisas que eu falei aqui na minha cabeça ainda. Mas é isso, assim. E aí eu também, né, eu acho que quando a gente tá num relacionamento, qualquer tipo de relacionamento, mas principalmente o relacionamento amoroso, assim, né, de namoro, etc., você se depara muito com outra pessoa num nível mais alto, assim. Então, tipo, vai ter coisas que são normais da criação da pessoa e na sua são diferentes, assim. E essas diferenças não necessariamente são ruins ou, tipo, é melhor, alguma forma é melhor. Mas é bom que, tipo, faz você refletir sobre a forma que sempre foi automática pra você, assim. E... sei lá. Eu acho que a individualidade aqui na minha casa sempre foi uma coisa... Eu e minha irmã, eu acredito que a gente sempre foi muito colada na minha mãe. Até demais, mesmo. Mas, ao mesmo tempo, um certo nível de individualidade sempre foi preservado, assim. Uma coisa que eu gostei em mim, assim. Que eu aprendi a respeitar muito, assim, a privacidade de cada um, assim. Então, talvez eu não respeite tanto a propriedade, né? Tipo assim, às vezes eu pego uma coisinha ali da minha irmã que ela não me emprestou e ela fica puta. Mas, pelo menos a privacidade, tipo, eu aprendi, assim, sabe? Tipo, porque a minha mãe, na verdade todo mundo aqui, né? Sempre respeitou muito a privacidade. Então, meu quarto sempre foi muito bagunçado e algumas vezes minha mãe ia arrumar meu quarto. E meu quarto é cheio de bilhetes e escritas e diários e muitas coisas muito pessoais. E eu sei que minha mãe nunca leu essas coisas, assim, tipo, ela sempre falou, né, tipo assim, que ela não lê, que não vai ler. E sempre respeitou isso de fato, e, tipo, desde quando eu era criança. Sim, quando é criança existe um limite aí pra isso, né, quesito de segurança, né, da sua criança. Então, tipo, tem um limite pro respeito. Mas eu sempre fui muito respeitada, sabe, assim, meus pais nunca pediram pra ver rede social, nunca invadiram, né, gente, muito importante a diferença do invadir e desrespeitar do ter o cuidado, porque também quando eu era criança era outra época, enfim, eu acho que os pais têm que sempre estar muito atentos, né, ao que seu filho tá consumindo e fazendo ali na internet, sim. Mas entende que eu tô falando não é dessa parte de, tipo, não ter segurança, eu tô falando realmente da parte da minha privacidade mesmo, do que realmente eu poderia ter privado, que eu sempre pude ter, assim. Isso é muito importante, você se sentir íntegro, assim, né, tipo, com sua própria... Você sente que você pode ter segredos? E você pode ter segredos, tipo... Você pode ter coisas que são só suas. Novamente, importante, né? Ter uma linha ali quando uma pessoa é menor de idade, etc. E isso traz uma segurança, assim, uma sensação de que você é respeitado. E eu quero muito ter isso com meus filhos, assim. Óbvio, dentro dos limites. Tipo assim, sei lá.
Sabe, eu sei que, tipo assim, meu diário pode estar aberto na minha cama. Ele não vai ser lido. Isso é, nossa, isso é, tipo, muito importante. Também não tem isso elaborado, tipo, o que é que isso de fato significa. Mas eu achei isso muito bom, refletir, assim, sobre isso. E minha mãe é uma pessoa que fala muito alto no telefone. E aí, outro dia, ela tava na terapia dela, de porta fechada, lógico. Só que ela fez a terapia dela online. E ela tava falando muito alto. Tipo, não dava pra ouvir o que ela tava falando, mas uma parte da hora que eu passei perto, eu ouvi meu nome. Então eu sei que ela tava falando de mim na terapia dela. E, tipo, gente, isso é tentador, sabe? É tentador, tipo, né? Você ouve que uma pessoa está falando sobre você. Óbvio que você vai querer, tipo, meu Deus, o que ela tá falando? E, tipo assim, eu lidei com essa mini tentação e eu decidi, nem chegou a ser uma decisão, assim, tipo, mas eu não fiquei ouvindo, sabe? Tipo, eu fui embora. Porque eu sei que eu devo e quero respeitar a privacidade da minha mãe, sabe? Tipo, isso também tem muito a ver com confiança, com abertura, né? Porque eu também respeito, porque eu sei que se for algo que minha mãe acha que ela deve falar pra mim, ela vai me dizer. Então ela pode falar sobre mim com outras pessoas, sabe? Isso é parte da pessoa que ela é. O namorado chegou, enfim. E aí, da mesma forma, é isso. Eu posso respeitar. Tchau, gente.